para ser igreja peregrina. Aleluia, o Senhor nos enviou. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, dos Servos de Maria, na qual esses 7 nasceram em Florença, na Península Itálica. E primeiramente eles se recolheram na oração como em vida eremítica, no Monte Cenário. E na oração como eremita começaram a venerar a Santíssima Virgem Maria, a causa de nossa alegria, a Senhora das Dores. E depois eles começaram as suas pregações em Toscana. E em Toscana fundaram a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. E foi aprovado no século XIV. E hoje encontramos a Ordem dos Servos de Maria em vários lugares pelo mundo afora, entre aqui no Brasil, em Santa Catarina, em São José dos Campos, em São Paulo, em São Sebastião do Rio de Janeiro, no Acre, e dedica as missões pregando as dores da Santíssima Virgem Maria. E neste dia, 17 de fevereiro de 1310, morreu Santo Aleixo Falconiori, um desses 7 santos, Aleixo Falconiori. E outra gente boa, esses 7 santos, eles não receberam o sacramento da ordem. Eles se recolheram na oração como vida eremítica, não tinham o sacramento da ordem e foram inspirados e fundaram a Ordem dos Servos de Maria. Da legenda sobre a origem da Ordem dos Servos de Maria. Houve 7 homens dignos de reverência e de honra que Nossa Senhora reuniu como 7 estrelas para dar início, com a sua fraterna união de alma e de corpo, à ordem sua e de seus servos. Quando entrei para a nossa ordem, já não encontrei vivo nenhum deles, com exceção do irmão Aleixo. Foi do agrado de Nossa Senhora preservá-lo da morte corporal até nossos dias, para que pudéssemos obter, por seu intermédio, informações sobre a origem de nossa ordem. Como pude verificar por experiência e com seus próprios olhos, a vida desse irmão Aleixo não apenas servia de exemplo a todos que o rodeavam, mas também era um testemunho vivo da religiosidade com que ele e seus companheiros tinham iniciado e mencionado a ordem. Do modo de vida desses 7 homens, antes de terem iniciado a vida em comum, quero realçar 4 aspectos. Em primeiro lugar, com relação à Igreja, alguns deles, por estarem decididos a guardar a virgindade ou a castidade perfeita, não se casaram. Outros já estavam ligados pelo vínculo do matrimônio. Outros, enfim, eram viúvos.
Em seguida, lugar em relação ao serviço da sociedade civil. Eram todos negociantes e compravam e vendiam bens terrenos. Mas quando descobriram a pérola preciosa, isso é, a nossa ordem, não só deram aos pobres tudo o que possuíam, mas entregaram-se a si mesmos a Deus e a Nossa Senhora para servi-los com toda a alegria e fidelidade. O terceiro aspecto diz respeito à veneração e culto a Nossa Senhora. Em Florença havia uma certa irmandade fundada, já há muito tempo, em honra da Virgem Maria, por sua antiguidade, pelo número de seus membros e pela santidade dos homens e mulheres que dela fizeram parte. Tinham posição de destaque no meio das outras irmandades, e por isso era chamada Companhia de Nossa Senhora. Dela também fazia parte os 7 homens, como membros especialmente devotos de Nossa Senhora, antes de se reunirem em comunidade. O quarto aspecto diz respeito à perfeição de suas almas. Amavam a Deus sobre todas as coisas, e dirigindo para Ele tudo o que faziam, como sendo de justiça, honravam-no por pensamentos, palavras e ações. Depois que, por inspiração divina, decidiram com firme propósito viver em comum, estimulados de modo particular por Nossa Senhora, dispuseram de suas casas e famílias, deixando a estas o necessário e distribuíram o resto entre os pobres. Foram, contudo, procurar homens sensatos e de vida exemplar, aos quais confiaram seu projeto. Subiram ao monte Cenário e em cima construíram uma pequena casa, onde foram morar juntos. Ali começaram a pensar não só na própria santificação, mas também na possibilidade de aceitar outros membros e fazer crescer a nova ordem que Nossa Senhora havia começado por meio deles. Por isso, trataram de acolher novos irmãos, recebendo alguns que queriam viver com eles, e assim deram início à nossa ordem, e principalmente Nossa Senhora que se deve este empreendimento, fundado na humildade de nossos irmãos, construído na sua concórdia e conservado na pobreza. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem aos homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E ali o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos quem ele era. E alguns diziam que era João Batista, o precursor. Outros que era Elias ou alguns dos profetas. É Antigo com o Novo Testamento. Elias no Antigo Testamento. João, o precursor, no Novo Testamento. Eles responderam em Cesareia de Filipe, onde estavam com o Senhor, que era João, o precursor, e outros que era Elias. Por que eles não responderam que ele era o Cristo Senhor, o Deus humanado? Mas chegou a vez do Senhor perguntar a Simão Pedro. O Senhor perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta está vindo a cada um de nós, gente boa. Será que nós estamos respondendo como Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Messias. E o Senhor perguntou a Pedro, Pedro revelou a sua divindade. Tu és o Cristo, o Messias. Pedro respondeu quem era o Senhor, que Pedro teve fé no argumento da pergunta do Senhor. E os discípulos, os outros responderam que era João Batista, outros que era Elias, ou um dos profetas, porque viam as coisas grandiosas acontecendo, a profecia se cumprindo. Mas o Senhor proibiu a Pedro e aos outros discípulos para não falar quem ele era. E o Senhor proibindo falar quem ele era, em seguida ele anuncia a sua paixão. Começou a ensiná-los e nesses ensinamentos anunciando a sua paixão, de tudo o que ele iria passar. Queria ser entregue pelos sumos sacerdotes doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. O Senhor anuncia sua paixão, sua morte e ressurreição. E anunciando a sua ressurreição, está anunciando a nossa ressurreição, está anunciando a nossa vitória, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Em Cristo todos nós sairemos vitoriosos e viveremos eternamente. E o Senhor falou abertamente lá em Cesareia de Filipe. E depois, Pedro, que havia respondido quem ele era, Pedro muito preocupado. Pedro tem 2 lógicas em Pedro. Era muito preocupado e medroso. O Senhor anunciou a paixão, Pedro começou a repreendê-lo. Mas o Senhor olhou para os outros discípulos e repreendeu a Pedro. Repreendeu a Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. E por que Jesus mandou vai para longe de mim, Satanás? Porque Pedro não argumentou com os pensamentos de Deus. E concluindo o Evangelho, o Senhor argumenta: tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Em nossa realidade é pensar no transcendente, não no imanente. É pensar como Deus, ter o coração segundo o coração de Deus. Que o Senhor está repreendendo a Pedro e repreende a cada um de nós. Na primeira parte do Evangelho, é a revelação de Pedro quem é Cristo, que ele é quem é Jesus,
que ele é o Cristo Senhor. Tem as perguntas de Jesus em Cesareia de Filipe para os discípulos e Pedro responde quem ele é. E na segunda parte é o anúncio da paixão, o anúncio de sua paixão, morte e ressurreição. E conclui Jesus repreendendo a Pedro, e Jesus repreende a Pedro, está repreendendo cada um de nós, para que todos nós saibamos pensar somente nas coisas de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos através de altos montes e altas serras, para vos deixar os pés.
inexplicável.